Eu cortei aqui 2 pedaços de tactel, largura 45 de largura por 41 de comprimento. Eu cortei duas tiras com esse tamanho, tá? Tá dobrado e dobrado, que aqui eu vou fazer uma bolsa de dupla face, ó, tá? O mesmo tamanho, o fundo dele tá aqui, né? E a lateral dela tá aqui. Vou usar, ainda vou decidir o que eu vou usar, porque isso aqui também fica legal, né? Não precisa ser a cor, né? Vou usar este pedaço de jeans, ou você pode usar de outro material. Ele tem 19 por 15, tá? E aqui em cima eu vou colocar um desses desenhos. Aqui eu vou colocar um desses botões. E aqui eu vou fazer uma casinha. Vai ser uma bolsa que dá pra dobrar. E ela vai ter um bolso nessa lateral aqui, tá bom? Eu cortei também com a largura do tecido, com toda a largura do tecido, né? Tiras, que a gente vai fazer as alças, de 5 centímetros cada um. Então, como eu tenho as duas cores de tecido, eu vou fazer a alça, que vai ser, na verdade, 2 alças pequenas de sacola e uma grande para tiracola. Eu cortei das duas cores da bolsa, tá bom? Então, a gente vai para a máquina, vamos escolher ainda o que a gente vai colocar. A gente vai para a máquina e vai fazer vamos fazer aquela costura, né? Direito com direito, ou pode ser costura francesa, para costura francesa ficar pelo lado de fora, que fica muito linda, tá? Depois a gente vem cortar o fundo da nossa bolsa e depois a gente vai, antes de fechar todo, a gente vai fazer todo esse bolsinho, posicionar ele na altura que a gente quer, costurar, né? Costurar para depois a gente fechar a lateral, tá bom? Vamos para a máquina. Eu cortei aqui a mesma medida de soft para ele ficar com mais volume, tá? Cortei a mesma medida. Vou passar a costura de comprido para dar aquela impressão de almofada, sabe? Então eu vou fazer o seguinte. Assim. Assim. Aquela impressão de almofada, tá? Agora eu vou passar, deixa eu passar uma aqui que ficou muito larga. Agora eu vou passar ela só umas 2 ou 3 vezes de comprido, tá? Passar uma aqui. E vou passar a outra aqui. E
E agora a gente vai fechar ela, deixar só um pedacinho pra gente desvirar, tá? Vou fechar ela aqui. Vou fechar ela aqui. E vou fechar ela um pouco aqui. Tiro o excesso, tá? Pra não ficar muito, as pontas muito volumosas. Aqui. E vamos desvirar. Vou desvirar com jeitinho. Aqui, ó, eu fechei ele, tá? Fechei ele todinho pra dar essa impressão de almofada. Aqui eu vou colocar, depois eu vou no ferro e vou pregar ele aqui. Com este elástico transparente, vou fazer uma casa e vou abrir um pouquinho da costura e vou colocar ele aqui, tá? Eu vou cortar esse, porque como ele estica, cabe no botão, né? Aqui do lado, eu vou abrir uma pontinha e vou colocar ele aqui dentro. Deixa eu pegar aqui, ó. Qualquer lado, tá? Qualquer lado. Só pra... Aqui. Vou pregar aqui dentro. Como ele é elástico, né, próprio para fazer isso, aqui, eu uso. Tá? Do outro lado eu coloco o botão, tá? Porque na hora que for fechar, ela tá desse jeito, tá bom? Do outro lado só o botão. Mas a gente vai para outras partes, né, da bolsa. Essa aqui pode esperar. A gente pode começar a fechar a bolsa, né? Eu vou trocar de linha. Eu vou trocar de linha porque tá muito branco. Com as minhas, que vai ser as minhas alças, eu vou juntar direito com direito, tá? Direito com direito. Vou pegar pra me auxiliar quando eu for virar, eu vou colocar o barbante, tá? Pra me auxiliar na hora de eu for virar. Eu coloquei linha preta. Eu coloquei linha preta porque fica melhor a costura, né? E vou costurar ele tanto de um lado, tá? Que eu quero ela de duas cores. Então, vai ajustando aí. Vai arrumando. Essas são minhas alças.
lado. Vou começar de lá de cima de novo. Tá? Vou colocar meu barbante por dentro. Não esqueça de colocar o barbante. Dessa vez é porque a outra vez, como tinha esse lado aberto, eu não me incomodei. Agora você puxa o barbante pra ficar no meio, tá? Coloque o barbante. Pra gente virar, ela é larga, dá pra desvirar fácil, né? Mas eu tô usando o barbante pra facilitar. Se quiser levar o ferro depois, leve. Cuidado para não costurar o barbante. Desvirar ela, tá? Depois a gente dá aquela batidinha pra ficar aquelas duas costuras por fora. É que eu quero o efeito pra acompanhar a bolsa. A bolsa, a sacola, dá pra usar de todo jeito, ó. Eu quero este efeito. Vou cortar aqui. Pra tirar o barbante. Vou levar o ferro que eu vou passar ela todinha, mas ela ficou, ó, rosa e preto, tá? Vou levar ela o ferro, vou passar ela todinha e vou fazer minhas outras alças. Você pode fazer do mesmo jeito. Ou você pode estar fazendo assim e desvirando com o papel. Mas eu prefiro fazer com barbante, que fica mais rápido. Faça com todas as tiras, tá bom? Mesmo jeito, vou costurar assim. E vou assim, tá? Costura todas as alças. Daqui a pouco a gente volta. Eu fui à máquina, passei as minhas alças, passei toda, ó, tá? Passei todas elas, que vai ser da tiracola e o que vai ser da da alça menor. Fui também pro ferro, passei o meu cachorrinho, colei. Agora tá aquela dúvida cruel, lado rosa ou lado preto. Coloca no lado rosa, o lado principal ou o lado preto. É cruel, né? Eu realmente não decidi. Não quero fazer dois, um para cada lado, que não tem necessidade, né? Mas eu acho que no preto, acho que ficou mais bonito, né? A gente vai procurar uma altura, tá? Uma altura que vai ficar a nosso... Tem que ficar no centro. 14. Aqui.
Isso, aqui, ó, no centro da nossa bolsa, tá? No centro da nossa bolsa. Vamos colocar o alfinete para não fugir do lugar. Tá? Tem que ficar aqui. Eu vou levar a máquina e vou costurar ele pegando as duas partes, tá? As duas partes. Só que tá nas avessas. Deixa eu... Tenho que virar. Lado direito. Lado esquerdo com o esquerdo, né? Porque a gente tá falando de uma bolsa que a gente vai usar com o cachorrinho à direita, né? Então, ele tem que estar à mostra. Então, eu virei os dois lados, direito com direito. Vou de novo. Aqui mesmo. 14. Vamos ver a profundidade, se tá certo. Tá. Aqui a gente vai colocar pra segurar o nosso menino aqui no meio. Agora eu vou levar a máquina. Dois lados. Agora eu vou fazer a minha costura, fechando as minhas para ela ficar assim, bem trabalhadinha, para eu colocar a nossa alça. Vou medir certinho antes de costurar. Vou medir certinho. Vou costurar elas duas pelo avesso, tá? Vou costurar elas assim, ó, para ela ficar com a costura pra dentro. Mas antes disso, eu tenho que ver aonde que vai ficar a nossa alça, tá? Meça direitinho a sua bolsa. Coloque a alça e depois a gente volta pro vídeo não ficar muito longo. Ó, aqui eu vou fazer o seguinte, vou pegar para ser direito com direito, vou fazer esta costura. Eu resolvi colocar as alças pendurada diferente, porque eu gosto de coisa diferente. Então eu começo fazendo de um jeito, mas a cabeça tá voando e eu acabo mudando para outro modelo que fica também muito lindo, né? Colocar a alça, já costurando a alça, mas eu resolvi fazer diferente. Ó, costurei os dois, tá vendo? Só virei pelo avesso e costurei a nossa peça aqui, tá? Ó, costurei aqui e aqui, tá? A nossa
boca da bolsa, pra ficar este efeito, ó, rosa e preto, né? Aqui eu resolvi colocar nossas alças, vou fazer um acabamento na bainha dela e resolvi colocar desse jeito, gente, ó. Eu posso colocar uma desse jeito e a outra inverso. Em vez de ser o rosa, eu posso colocar o preto, entendeu? Vou fazer o acabamento delas aqui, ó, e depois eu vou fechar a lateral, fechar, e a gente vai fazer o nosso fundo bonitinho e a gente volta pra ver como ficou. Ó, aqui ele tem um bolsinho, tá? Tá bom? A gente vai pregar, eu vou fazer um acabamento bem legal na alça. Gente, a gente quando começa a fazer artesanato, funciona assim mesmo. Minha cabeça funciona assim, sabe? Na mesma hora que eu tô fazendo um modelo, às vezes eu mudo e fica muito legal, porque, sabe, a cabeça da gente voa. Eu mesmo vou falar pra vocês, eu gosto muito do artesanato, muito. E aí quando eu tô fazendo uma coisa, daqui a pouco já mudei, já não tô fazendo do mesmo modelo, já tô fazendo de outro modelo. Então eu acho que é assim, é todo mundo que trabalha com artesanato. Todo mundo. Às vezes, quando me encomendavam boneca, eu falava assim, gente, eu quero igualzinha. Mas até as bonecas tinham vida própria, sabe? Tinha vida própria. Saía quase igual. Igual nunca, mas quase igual. Então, é aquela coisa, né, gente? A gente tenta fazer pra ficar igualzinho e tal, mas cada criação é a criação. Não tem como fazer igualzinho. Então, eu mudo. Às vezes, eu mudo. Quando eu tô no meio, assim, eu falo, ah, não, desse jeito vai ficar mais legal. E aí, é o que eu faço, sabe? Então, eu acho que vale a pena. Vale a pena. Você não precisa fazer igual você viu ou o que eu tô fazendo. Você pode mudar totalmente a sua maneira eu tô passando esse modelo, e você pode fazer com qualquer tecido, o tamanho que você quiser. A gente tem essa liberdade, né, de fazer, de seguir o nosso estilo. Então, é isso, sabe? Eu vou fazer elas porque eu achei que fica muito legal. Vou dobrar e dobrar e vou fazer a bainha. Você pode fazer a bainha, você pode fazer o bico também, né? Ela fica um biquinho na ponta, pode fazer quadrado. Então fica a critério. A gente faz tô dobrando e dobrando. Agora que eu tô vendo que essa daqui também ficaria linda, olha. Ela ia ficar linda por causa da cor de lá de dentro, né? E o preto, né? Eu nem pensei nisso. Mas eu vou deixar assim mesmo, que eu não vou. Ó, eu fiz a bainha delas tudinho, tá? Vou colocar a altura desejada de um lado e de outro. Vou dar aquela costurinha aqui, tá? Ó. Vou dar aquela costurinha.
Vou pregar aqui meu... Se você quiser colocar um mais comprido, fica a critério, gente. Um mais comprido do que o outro. 13. Eu vou fechar a minha lateral todinha, tá? Eu vou fazer uma costura francesa, eu vou tentar dobrar ela ao máximo aqui, bem na pontinha, tá? Vou costurar ela primeiro pelo um lado, depois de outro, até ficar aquela costura bem precisa, tá? Dava pra costurar assim também, ó. Dá pra costurar assim também. Não é fácil? Não é, mas dá pra costurar. Deixa só um buraquinho pra gente tirar, né? Não pode costurar todo. A gente costura deste lado. Aliás, vamos deixar o fundo, né? Porque a gente vai cortar o fundo. Então a gente pode até costurar ele todo. Porque a gente vai ainda fazer o fundo dela. Então esse pedaço vai sair. Desvirar ela. Cuidado para não danificar a sua costura. É bom para fazer para vender, sabia? Tem gente que ama de paixão. Eu sou uma, né? Ó, costurei de um lado. Agora eu vou fazer, eu deixei este buraco para desvirar, tá? Então, eu não preciso deixar do outro lado. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou juntar costura com costura. Aqui, ó. Costura com costura. Rosa com rosa, né? Claro. Aqui. A gente vai desvirar por este lado aqui, ó. Olha que coisa fácil. Não é difícil, né? A costura fica toda embutida, olha. Ó, tá vendo? Ó. Então, aqui, ó, a gente vai marcar o nosso fundo. A gente vai marcar o nosso fundo. Arrume bem direitinho a costura. Olha que maravilha. Olha que delícia de costura, né? A gente marca certinho aqui, ó.
dobra ela. Vamos dobrar ao contrário. Pra gente chegar àquele fundinho perfeito. Ó, vamos colocar alfinete. Gente, eu nunca vi uma pessoa para entortar alfinete igual a mim. Aqui. Aqui. Vamos cortar um fundo não muito grande. Eu vou cortar ele aqui assim. Aqui. Assim, tá? Tirei somente um pedacinho. Cadê minha fita? Tirei só um pedacinho mesmo, ó. Deu 6 por 5, tá? Então, é o que eu tirei, só foi isso. Não quero um fundo muito grande. Eu quero só aquele caimento de... Ó, tá vendo? Aqui eu vou fazer o quê? Vou virar pelo avesso. Aquela sobra daquela costura que ficou do lado escuro, deixa eu só fechar ela para ela não dar aquela diferença que eu não quero. Daquela abertura que a gente deixou, né? Pra desvirar. Vou fechar ela aqui. Só pra fechar mesmo aquela parte que a gente deixou aberta. Aqui, ó, a gente vai pegar os dois, viu? O preto, juntar costura com costura, tá? Juntar ele certinho pra gente fazer o fundo da nossa bolsa, tá? Coloca alfinete. É mais difícil porque a gente fecha ele. Assim, pro lado de dentro ficou assim, né? E pro lado de fora a costura está assim, tá? Nossa bolsa ficou assim, ó, tá? Agora a gente vai pregar ó, ficou bem, um fundo bem largo, ó, né? Olha só. Eu vou pregar minhas alças bonitinha, tá? Pode ser ao contrário assim, tá? Um lado preto, um lado rosa. Pode ser os dois lados rosa e o outro lado de outra cor. Fica a critério de vocês. Eu vou terminar aqui, que a maior parte a gente já fez. Você pode também colocar um bolso aqui dentro, viu? Coloca um bolso aqui dentro, que também fica muito legal. Pode colocar um bolso preto, fica perfeito. Tá? E eu volto com ela terminadinha, que só falta as alças.
Olá, olha, a minha bolsa ficou assim, tá? Ó, ela ficou com fundo, uma altura boa. Eu coloquei esse velcro aqui, né? Ela pelo esquerdo, ela dá pra pôr bolso ainda pro lado de dentro. Eu coloquei minhas alças, tá? Coloquei da seguinte maneira que eu falei pra vocês. Um lado rosa e um lado preto, ou pode pôr os dois do mesmo lado. Aqui um lado preto, um lado rosa. Esse daqui ficou o lado preto. E ficou assim. Eu resolvi tirar o bichinho, tadinho. Resolvi tirar porque esse aqui combina mais, a joaninha por causa da cor, né? Eu ia colocar ele por causa do botão, mas fica pra próxima. E ficou assim a nossa bolsa. Aqui ficou o nosso bolso, né? O que ficou um charme, né? Aqui, ó, é o seguinte. A gente vira ela, dobrou aqui, pega as alças, põe aqui, dobrou aqui bem dobradinha. Aqui você dobra aqui. Dobra uma, duas e aqui você vai, ó, e fecha ela aqui, ó. E olha como fica linda pra presente, gente. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que charme. Pra dar de lembrança. Ficou perfeita. Ó. Abriu. As alças tá todas aqui, ó. Dobrou. Dobrou. Aqui. Aqui e aqui. E depois aqui. Olha que coisa prática, gente. Olha que coisa mais linda, gente. E é isso. Eu espero que vocês gostem. Façam, vendam, dá de presente. Fica perfeito para presente, perfeito. Dá para fazer até para criança, né? Para levar aquelas coisinhas da escola. E olha como ficou linda a nossa joaninha. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.